Diz assim, palavra do nosso Senhor: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Deixa a sua Bíblia aberta, vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, obrigado por esse tempo tão especial que temos de culto ao Senhor, de ouvir a Tua palavra, de cantar a Sua palavra, de visivelmente tocar a Tua palavra através do sacramento do batismo, de orar a Sua palavra comunitariamente, e que o Senhor instrua o nosso coração. Tua palavra é Teu instrumento para nos guiar a toda a verdade. O Senhor sabe exatamente aquilo que precisamos ouvir. Possamos desarmar o nosso coração, ó Deus, quebrantar o nosso coração, não tentar resistir o Teu Espírito Santo e aprender de Ti. Oramos assim em nome do Teu Filho Jesus, amém. Nós estamos chegando ao final de mais um ano, e eu não sei com que frequência ou rotina você costuma comprar livros evangélicos. Eu não sei com que frequência você costuma ir ali na Betel Store, nosso irmão Israel, da nossa irmã Cris. Eu não sei se entre os livros que você comprou no ano de 2024, você comprou um livro cujo tema era santidade. Vamos combinar que santidade não é um tema muito popular. As nossas demandas, elas são tão grandes relacionadas ao nosso sofrimento e às nossas dores, nosso trabalho, o nosso dia a dia, que poucas vezes a temática santidade nos traz preocupação. Raramente ela é alvo da nossa meditação e do debruçar dos nossos olhos sobre um livro, ou inclusive sobre versículos da Bíblia que tratam desse tema. Até porque, quando falamos de santidade, isso é meio indigesto. Afinal de contas, nós contrapomos radicalmente a santidade sendo pecadores. Nós somos sempre antagonistas à santidade. Ixi, falar de santidade, eu já tenho a minha lista de pecados aqui. Então, para que eu não me depare com a frustração dos meus erros, é melhor não falar de santidade. Agora, lá no ano 739 a.C., santidade era o assunto do momento. Se houvessem jornais em Israel, talvez a grande manchete seria: preste atenção na santidade.
Aprenda sobre santidade, porque é justamente nessa época que se levantou um grande nome em Israel, um grande rei chamado Uzias. A biografia de Uzias era uma biografia de sucesso. Se você olhar o texto do segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel, aí na sua Bíblia, no capítulo de número 26, você vai ver inicialmente, delineado em cada linha, uma história de um homem de Deus e de sucesso. Lá em 2 Crônicas vai dizer que Uzias, ele começou a reinar muito cedo, com 16 anos de idade, um adolescente. Mas ele teve um reinado muito extenso, ele reinou por 52 anos. Muito tempo. Mais de 50 anos sendo rei em Israel. E a biografia dele diz que ele era um rei bom, um rei justo que andava nos caminhos do Senhor. Há um destaque muito grande em um versículo que diz que Uzias buscou o Senhor e Deus o prosperou. Uzias era esse homem de Deus, crente, fez o que era reto, era um rei forte, conquistador, estendeu os territórios de Israel no sul até o Egito e no norte até a Síria, conquistou completamente os filisteus, reformou e repaginou Jerusalém. Os inimigos de Israel não queriam ter briga com Israel, mas queriam ser amigos de Uzias. De tão crente que era esse homem, e a sua fama foi amplamente divulgada. Mas aquilo que era uma biografia de sucesso, no final da vida dele foi o testemunho de uma catástrofe. Porque Uzias, ele brincou com Deus. Ele ficou vaidoso, arrogante, o seu coração se exaltou, e Uzias, ele achou que diante da sua biografia de sucesso, ele poderia fazer qualquer coisa. E realmente o rei, ele tinha poderes ilimitados. Mas havia uma única coisa que o rei não podia fazer: entrar no Santo dos Santos. Se vocês se lembram, no templo construído por Salomão, que foi um upgrade do tabernáculo, você tinha o átrio, você tinha o santo lugar, e você tinha o Santo dos Santos, o Santíssimo Lugar, dividido por um véu, onde ali ficava a Arca da Aliança, a presença de Deus representada ali naquele lugar. E era um lugar tão sagrado, tão santo, que o sacerdote entrava nesse lugar apenas uma vez durante o ano. Era no dia da expiação. E depois de fazer um grande ritual de purificação, se santificar, e ele entrava no Santíssimo Lugar ainda com um sino pendurado no pescoço. Porque se ele estivesse em pecado ou não tendo feito devidamente o seu ritual, ele era morto na hora. E ele entrava inclusive com uma corda presa, porque se ele morresse lá dentro, ninguém podia entrar lá para pegar ele, ele tinha que ser puxado. Tudo isso com uma mensagem muito clara de Deus: eu sou santo. Eu sou santo. Os irmãos se lembram quando Moisés ele se encontra com Deus? Moisés tira a sandália dos pés, porque o lugar que pisa é terra santa. Quando Moisés fica íntimo de Deus, ele fala: Senhor, posso ver o Senhor? Ele fala: Moisés, ninguém pode me ver e continuar vivo, porque eu sou santo. Mas Uzias foi louco. Ele quis queimar incenso no Santíssimo Lugar.
Quando os sacerdotes viram isso, que eram aqueles que poderiam ministrar lá dentro, eles ficaram horrorizados, preocupados, e eles seguiram o rei Uzias até o templo, e 80 sacerdotes confrontaram o rei Uzias, dizendo: pare com isso, que loucura você está cometendo. Você é o rei, tem todas as coisas, mas tem uma coisa que você não pode, que é cometer essa atrocidade de entrar no Santo dos Santos. Mas o rei Uzias, ele ficou enfurecido. Quem são vocês para colocarem limites em mim, que sou rei? Quem vocês pensam que são, para me impedirem de fazer alguma coisa? E justamente quando os sacerdotes estavam ali confrontando o rei Uzias, e ele querendo impor a sua vontade, acontece algo trágico. Uma ferida de lepra surge na sua testa. E os irmãos sabem o que acontecia com o leproso em Israel, né? Ele tinha que ser retirado do arraial. Ele era colocado para fora da cidade. E é justamente nesse momento em que Uzias ele perde o seu trono. E ele cai em si, percebe que está leproso, e os sacerdotes tiram Uzias, não do templo, não do palácio, mas da cidade. E o próprio Uzias foi. E aí permaneceu fora da cidade, morando numa casinha à parte, até a sua morte. Excluído, ele violou a santidade de Deus e teve um final trágico. Quando a gente olha a santidade de Deus, a palavra santo significa separado. Separado no sentido de ser posto à parte. Separado no sentido de ser distinguido do que é comum e do que é ordinário. Deus é santo, separado, Ele se distingue de tudo aquilo que Ele criou. Não há nada que se compare a Ele. E quando nós olhamos também para a Bíblia, nós vamos ver que existe muitas coisas, uma lista de coisas que nós vemos santificadas ao Senhor, ou seja, separadas. Por exemplo, o povo de Deus é um povo santo. Nós somos um povo separado, por isso que nós somos uma nação dentro de uma nação. Por isso que Paulo escreve aos Efésios dizendo aos que são crentes em Cristo Jesus, fiéis em Cristo Jesus, e moram em Éfeso. Nós somos uma nação dentro de uma nação, um povo dentro de um povo. Os sacerdotes eram separados, o templo era separado, inclusive falando de templo, o lugar do Santíssimo era separado por um véu, por duas antessalas, por muralhas, por um átrio, por uma outra muralha, para ficar bem claro a mensagem: atenção, cuidado, aqui está um Deus que é santo. Um Deus que é santo. O dia de sábado era separado, haviam alimentos que eram separados, e constantemente nós vamos ver nas Sagradas Escrituras a diferença entre o sacro, o santo, o separado e aquilo que é profano. Além disso, nós vamos perceber que quando se trata de santidade em relação a Deus, não é simplesmente não pecar. Quando a Bíblia fala que Deus é santo, a Bíblia está mostrando a majestade moral, total e única de Deus. E ainda que nós, seres humanos, busquemos a santidade, a nossa santidade, ela ainda assim é muito diferente da santidade de Deus, porque Deus é santo essencialmente. A própria palavra diz que Deus ele é tão santo, que os olhos deles não pode sequer ver o pecado. A santidade de Deus é a beleza do caráter dele. Abrange tudo, é sua essência, é sua distinção. O nome de Deus é santo, a palavra de Deus é santa, o povo de Deus é santo, a lei do Senhor é santa, a promessa do Senhor é santa, as obras de Deus são santas, o caminho de Deus é santo, e a Bíblia diz que até a ira de Deus é uma ira santa.
E diante de todas essas informações, diante do que aconteceu com o rei Uzias, imagina como esse tema, santidade, estava em alta em Israel. E aí é por isso que o texto que nós acabamos de ler, ele começa no ano da morte do rei Uzias. No ano em que a santidade estava em alta, no ano em que a santidade estava nos apavorando, no ano em que a santidade de Deus estava nos colocando no nosso lugar, e entendendo que com Deus não se brinca, nesse ano terrível, onde nós estávamos todos estarrecidos com a grandeza, a santidade de Deus, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Olha o desespero. Que dia para isso, que momento para isso acontecer. Justamente na época, na morte do rei Uzias, que a gente sabe que ele morreu, o que aconteceu? Foi justamente nessa época que eu vi o Senhor. O texto não fala onde Isaías estava. Provavelmente ele estava no templo, como profeta. O templo era quase que o escritório dele. Mas Isaías, ele teve essa visão. O Senhor levou ele para um cenário totalmente celestial. Ele foi levado para o céu, no templo da Nova Jerusalém. E primeira coisa que nós vemos nesse texto é aquilo que Isaías viu. E como é importante a gente tentar criar imagens para as palavras do texto. Imagina você, ele vendo o Senhor sentado num alto e sublime trono, um trono como ele nunca havia feito na vida dele. Preparando esse sermão, eu coloquei no chat GPT 4.0, que ele faz umas imagens melhores. Eu peguei esse texto, colei e falei: faça uma imagem em tom realista daquilo que Isaías viu. Não vai projetar aí, porque eu não trouxe essa imagem, mas depois você pode fazer. E eu pedi várias opções, é uma mais extraordinária do que a outra. É um cenário descomunal. Ele vê o Senhor sentado num alto e sublime trono, e as abas das vestes de Deus, a roupa de Deus, ela enchia o templo. Imagina, Isaías olha do seu lado e tem parte das vestes de Deus passando por ali. Ele olha para o canto, tem vestes do Senhor que está lá no alto e sublime trono, passando por todos os lugares. As vestes dele estão espalhadas nesse imenso, nesse enorme templo onde ele está ali. E aí ele vai dizer que os serafins, e literalmente em hebraico serafim significa ardente. Então os ardentes estavam voando, seres celestiais que estavam voando como que pegando fogo por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Imagina, gente, 2 delas cobriam os pés. Talvez fizesse sentido para Isaías, porque ele se lembrava de Moisés, o primeiro grande profeta. Tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que pisa é terra santa. 2 cobriam o rosto, porque talvez se lembrava de Moisés também. Moisés: ninguém pode me ver e continuar vivo. E as outras 2 faziam com que eles voassem. E eles clamavam uns aos outros. Imagina eles olhando uns para os outros. E eles estavam clamando. Clamar aqui é falar alto. Eles estavam cantando e clamando, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Santo, 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 3 vezes.
Para o judeu, 3 é o número da conclusão. A gente tem que o 7 é o número da perfeição, 6 do que não é completo e 3 da conclusão, da perfeita trindade. Eles estão lá, santo, santo, santo. Isaías, ele estava tão perto de Deus, meus irmãos, como nunca qualquer outro homem havia estado desde Adão. Isso foi o que Isaías viu. Mas logo depois, no verso 4 ainda, os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava e o templo se encheu de fumaça. Tenta imaginar essa cena. Tenta vislumbrar isso. Mas aí o verso 5, nós pulamos não mais para aquilo que o profeta viu, mas agora para aquilo que ele sentiu. Quando ele vê que ele está ali tão próximo de Deus, ele fala: ai de mim, estou perdido. Literalmente, ai de mim, estou cortado, estou arrancado, estou arruinado. Imagina quais pensamentos devem ter passado pela cabeça do profeta Isaías. Ele se lembra de Moisés, ele se lembra de Elias, ou melhor, Elias não, de Uzias. Ele se lembra da santidade de Deus, e ele tem um grito de desespero, ai. No capítulo 5, Isaías, ele faz uma declaração profética sobre a rebeldia das nações, ele fala 6 ais. E parece, lembra que 7 é o número da perfeição? Faltava um ai, que era para ele mesmo. Ele estava perdido. Estava perdido. Ele sabia que quando Deus se depara com a santidade, quando o homem se depara com a santidade de Deus, ele está perdido. E aí logo depois, se ele viu, ele sentiu, agora naturalmente quando ele se depara com o Senhor, ele se arrepende. Se arrepende. É isso que o próprio Jesus, ele diz, que quando nós mais nos aproximamos do Senhor, mais as trevas do nosso coração são reveladas. Quanto mais próximo da santidade de Deus nós chegamos, mais o nosso coração ele é exposto diante do Senhor. Quanto mais nós oramos, quanto nós mais buscamos ao Senhor, mais o nosso coração, a sujeira dele vai sendo revelada. E Isaías, ele diz aqui, naturalmente a primeira coisa é um reconhecimento, porque sou um homem de lábios impuros. Lembra que Isaías era um profeta? O ofício dele era a voz dele, os lábios dele. Ali talvez tenha passado pela cabeça dele todas as coisas que ele deixou passar, quanto ele não estava sendo eficaz e efetivo no seu ofício. E não só isso, ele falou: e eu também habito no meio de um povo de lábios impuros. Ainda que a minha performance fosse positiva, eu convivo num contexto de pecado. E os meus olhos, ele encerra essa parte, viram o Rei, o Senhor dos exércitos. É interessante, meus irmãos, porque se tem alguém com um senso apurado de santidade, é o profeta. O ofício dele é falar da santidade de Deus, em contraste com o pecado do povo. É ele que convoca sempre as pessoas ao arrependimento. Mas agora é o profeta que está exposto. O que será dele? Qual é a esperança dele que agora se deparou com Deus puramente santo? Olha a declaração: os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas agora, no verso de número 6, é quando nós vemos o profeta, o homem de Deus, o crente, sendo reconciliado. É muito lindo esse texto. Olha o que ele está dizendo. Então, um dos serafins, desses seres ardentes,
voou para mim. Imagina a cena, né? Eles estão lá voando em cima de Deus. Aí de repente um deles sai, passa no altar e traz na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. Trazido com uma pinça. Isaías, ele não tentou se reconciliar a partir dele mesmo. Esse é um princípio maravilhoso, porque desde o início ao fim, a reconciliação sempre parte do Senhor. E reconciliação significa tornar-se amigo. Por isso que a reconciliação nos relacionamentos, na nossa vida com Deus, é muito importante. Porque é algo que nós recebemos do Senhor. E se recebemos do Senhor, devemos também oferecer uns aos outros. E esses versículos, meus irmãos, eles ensinam basicamente tudo aquilo que nós precisamos saber sobre o plano da salvação de Deus. Porque note o seguinte: o serafim, ele foi até o altar, ele retirou a brasa do altar. O que acontecia no altar? Sacrifício. O que era sacrificado no altar? Cordeiro. Do início ao fim, Jesus está nas linhas do Antigo Testamento. Sempre o homem é reconciliado a partir do sacrifício do cordeiro. Era assim no Antigo Testamento, apontando para o Novo. E quando vem Jesus, é apenas a partir dele que nós temos reconciliação em nossas vidas e em nosso coração. A brasa, ela foi tirada do altar, ela veio do lugar de sacrifício, e o altar era onde o cordeiro era oferecido a Deus pelo pecado. Isaías, ele foi reconciliado a partir do sacrifício de sangue. A partir do sacrifício de sangue. Hebreus capítulo 9, verso 22, diz claramente que sem derramamento de sangue não há perdão. E Deus não está atropelando as coisas. Ele reconcilia e perdoa Isaías do jeito que tem que ser feito, através do sacrifício. Alguém havia sido imolado naquele altar, da onde o serafim pegou a brasa e tocou os lábios de Isaías. A brasa do altar do sacrifício purificou Isaías. O sacrifício tirou a culpa e expiou os pecados. Porque olha o que ele diz no verso 7: com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios. Eis que o sacrifício tocou os seus lábios. A sua iniquidade e o seu pecado estão perdoados. Quem a gente lembra dizendo essa mesma frase? Os teus pecados estão perdoados. Quem é esse que tem poder para tirar pecados? E aí então, depois que o profeta ele vê, o profeta sente na sua alma que está perdido, ele se arrepende, ele é reconciliado. Agora ele é comissionado. O verso 8 diz que depois disso, talvez aqui parece que ele já acalmou, né? Passou aquela agonia toda daquele encontro. Talvez ele esteja ali respirando com mais tranquilidade depois desse momento de tensão. E ele ouve a voz do Senhor. Não é a voz do serafim, é a voz do Senhor, que está lá no alto e sublime trono, dizendo: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías não tem outra alternativa, ele não tem outro caminho a não ser falar: eis-me aqui, envia-me a mim. O encontro com a santidade de Deus fez com que ele se voluntariasse para a obra missionária. É a mesma coisa que aconteceu em Atos capítulo 1, verso 8, quando o próprio Senhor Jesus disse: e recebereis poder quando vier sobre vós o meu Espírito, e sereis minhas testemunhas
no mundo inteiro, no mundo todo. É isso que acontece naturalmente quando nós nos encontramos com a Trindade. Isaías foi comissionado quando ele se encontrou com o Senhor. Quando o Espírito Santo nos alcançou, nós também somos comissionados a pregar o Evangelho. E Isaías, ele obedece. Tanto que Isaías é conhecido na teologia como o profeta da santidade. Ninguém na Bíblia escreveu tanto sobre santidade do que Isaías. A expressão kadosh, que é a expressão hebraica para santidade, ela aparece 30 vezes em Isaías. E todas elas, curiosamente, depois desse encontro. Isaías foi um missionário, um pregador da santidade do Senhor. Irmãos, a história de Isaías, ela também é a nossa história. É a história de todos aqueles que são encontrados por Jesus Cristo. Nós também nos deparamos com o Senhor, no alto e sublime trono dele. Nós também lemos nas Sagradas Escrituras o Cristo glorificado. O próprio Jesus disse lá em João capítulo 12, verso 41, que Isaías havia visto a glória dele. A glória dele. Mas não há outro caminho, que quem quiser vir a Cristo precisa também ter uma postura como Isaías. Irmão, Jesus não é um guru, Jesus não é um astropop, Jesus não é um auto-revolucionário, um político. Jesus não é o maior psicólogo de todos os tempos, como vendem os livros, ou o maior sábio de todos os tempos, apesar de ser o homem mais sábio que já pisou nessa terra. A santidade, a sabedoria em pessoa. Jesus não é a imagem construída na cultura pós-moderna. Ele é santo. Ele é santo. Acima de tudo, ele é santo. E o interessante é que quanto mais nós olhamos para Jesus, mais nós percebemos que somos pecadores. E uma história parecida com a de Isaías acontece no Novo Testamento. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 5, Pedro está pescando, não pegou nada a noite inteira. Jesus entra no barco e tem a pesca maravilhosa. E Pedro, tal como Isaías, é como se ele entrasse no trono, entrasse no templo, e ele vê que Jesus não é simplesmente um galileu comum, um carpinteiro de Nazaré. Ele percebe que Jesus é Deus, e se ele é Deus, ele é santo, tanto que a primeira coisa que Pedro faz, lembrando de Moisés, lembrando de Isaías, é: Senhor, afasta-se de mim, porque sou pecador. Afasta-se de mim, porque sou pecador. Mas aí, tal como no encontro de Isaías, Jesus vai a Pedro e fala assim: Pedro, não temas. Não temas. Ele é o cordeiro, ele é a brasa sacrificada que toca os lábios de Pedro. E eu gostaria, meus irmãos, de fazer algumas aplicações para as nossas vidas nessa noite. A primeira delas é que nós precisamos, quando nos deparamos com a santidade de Deus, anunciar o Evangelho. É impossível para aquele que se encontrou com Cristo Jesus não ser comissionado a pregar as boas novas. É impossível aquele que recebeu o Espírito Santo de Deus não testemunhar do Evangelho. Quando nós somos alcançados pela graça, pela misericórdia, sabemos que há um mundo que precisa dessa mensagem. Assim como Isaías foi comissionado, ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Nós também somos o povo que precisamos declarar ao Senhor: Senhor, por conta da tua santidade, da tua grandeza, eis-me aqui, envia-me a mim. A segunda aplicação, meus irmãos, é que nós também
precisamos entender que na santidade, apesar de ela ser assustadora, sempre haverá uma graça reconciliadora. Mesmo a santidade sendo assustadora, sempre haverá uma graça reconciliadora. A história do Evangelho é a história não de como o homem foi até o Senhor, mas a história de como o Senhor foi até o homem. Filipenses capítulo 2, mesmo sendo Deus, não achou que ser igual a Deus era algo que ele deveria se apegar, mas ele veio em forma humana. Paulo vai dizer aos coríntios que Jesus, ele se fez pobre. E a palavra que a língua grega tem para pobreza, são pelo menos 6 expressões, e a que Paulo usa é fez pobre, é o morador de rua, é o mendigo. Ele se fez pobre. Então, mesmo assustadora, não se assuste. A reconciliação. Lembre-se que Jesus mesmo foi quem rasgou o véu do templo, que separava o povão do Santo dos Santos, de cima a baixo, para mostrar que é Ele quem reconcilia. E o autor de Hebreus vai dizer que nós podemos entrar de modo confiante por esse caminho. Não tenha medo de Deus, não tenha medo de Jesus. Se você se arrependeu, há graça disponível para mim e para você. Mas o único caminho é por meio do Cordeiro que foi sacrificado. O único caminho é Jesus. Porque nós vamos sempre pecar. Quem não gostaria aqui dessa noite de falar assim: olha, eu tomei uma decisão hoje, decidi que a partir de hoje eu não peco mais. Quem não gostaria de ter essa capacidade, esse poder? Mas nós não temos. A gente pode sair de um culto de domingo à noite empolgado, encorajado, mas que garantia você tem que até o virar dessa noite, à meia-noite, você não vai cometer um pecado terrível? Mas o importante é sabermos que há uma graça reconciliadora. Mas sem perder de vista que a santidade de Deus, ela é aterrorizante. E a última e terceira aplicação, meus irmãos, é que nós somos desafiados, diante da santidade de Deus, a odiar o pecado e amar a santidade. Um grande pastor chamado A.W. Tozer, ele escreveu um livro há muitos anos atrás, muito importante, que é 7 Passos para a Autoridade Espiritual. É um livro que vale a pena você adquirir. Eu não sei se ele vende mais, porque ele é bem antigo, mas um dos passos ele falava: trate com o pecado seriamente. Trate com o pecado seriamente. Parece contraditório para nós, homens e mulheres pecadores, odiarmos o pecado. O nosso comportamento é contra o contrário, a gente ama o pecado. A queda fez a gente amar o pecado. Mas a santidade de Deus deve fazer com que a gente se torne cada vez mais relutante em relação a esse amor. E não basta só odiar o pecado, mas nós devemos começar a amar a santidade. Desejar estar bem com Deus, ansiar em caminhar em passos que honrem o Evangelho. E eu tenho para mim, meus irmãos, que eu acho que mais difícil que odiar o pecado é amar a santidade. Amar a santidade é muito pior, porque para amar a santidade, a gente tem que passar a rasteira nos ídolos do nosso coração, que são muitos. Trabalho, dinheiro, relacionamentos, time de futebol, certos alimentos, status, posição. Quantos são os ídolos do nosso coração? Política, pessoas. E para amar a santidade, a gente vai ter que passar uma rasteira em cada um desses ídolos, e não é fácil. Não é fácil.
mas o Senhor está disposto a nos ajudar. Que a gente não se esqueça, meus irmãos, que Deus é santo, santo, santo. Que Ele nos abençoe em nome de Jesus.